Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno, que fez o céu e a terra e o mar, o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 42, do versículo 1 até o versículo 38, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida Piel, com toda referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: os irmãos de José descem ao Egito. Versículo 1. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estar olhando um para os outros? Referência do versículo 1, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 12. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E o versículo 13. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos. A sua linhagem foi manifestada a Faraó. O versículo 2 do capítulo 42 de Gênesis. E disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Versículo 3. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo do Egito. Versículo 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos. Por quê? Dizia: para que ele não suceda porventura algum desastre no caminho. Referência do versículo 4, livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 38. Disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ele mesmo aqui no meu saco. Então eles desfaleceu e o coração e pasmava, dizendo um ao outro: que isso que Deus nos tem feito? O versículo 5 do capítulo 42 de Gênesis. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinha lá, porque havia fome na terra de Canaã. Referência do versículo 5, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 11. E sobreveio então todo o país do Egito, de Manaá, fome e grande tribulação aos nossos pais, e não achava ali alimento. O versículo 6 do capítulo 42 de Gênesis. E José, pois, era o governador daquela terra, e ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante a ele com a face na terra. Referência do versículo 6, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 7.
E eis que estávamos atado molho no meio do campo. Eis que o meu molho se levantou e também ficava em pé. Eis que o vosso molho rodeava e se inclinaram o meu molho. Cumpriu o sonho de José. O versículo 7 do capítulo 42 de Gênesis. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, disse ele: de onde vinde? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Versículo 8: José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não conheceram a José. Versículo 9: Então José lembrou-se do sonho que havia sonhado deles, e disse ele: vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra. Versículo 10: E eles disseram: não, Senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Versículo 11: todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. Versículo 12: E ele disse: não antes vieste para ver a nudez da terra. Versículo 13: E disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. Eis que o mais novo está com nosso pai Jacó. Hoje, mais um já não existe. Referência do versículo 13. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 30. E tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu onde irei? O versículo 14 do capítulo 42 de Gênesis. Então ele disse: José, isso é o que vós tem dito, dizendo que sois espias. Versículo 15. Nisso serei provado pela vida de Faraó. Não sairei daqui, senão enquanto o vosso irmão mais novo vier aqui. Referência do versículo 15, livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. O contexto dessa palavra é: nasce Samuel e é consagrada a Deus. O versículo 16 do capítulo 42 de Gênesis. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficarei presos. Vossa palavra será provada, se é verdade convosco. Se não, pela vida de Faraó vós sois espias. Versículo 17. Pô-los junto em guarda 3 dias. Versículo 18. Então, o terceiro dia, disse José: fazei isso, e viverei, porque eu temo ao Deus eterno. Referência do versículo 18. Livro de Levítico, capítulo 25, versículo 43.
Não te assenhorearás, não assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terá temor. Vou ler mais uma vez, versículo 43. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terá temor. O versículo 19 do capítulo 42 de Gênesis. Se sois homem de retidão, que fica um de vosso irmão preso na casa de vossa prisão, e vós ide levai trigo para a fome de vossa casa. O versículo 20. Trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras. E não morrerei, e eles assim fizeram. Referência do versículo 20. Livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 3. Contexto da palavra: os irmãos de José descem ao Egito. Versículo 3. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo do Egito. O versículo 21 do capítulo 42 de Gênesis. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão José, pois vimos a angústia da sua alma quando nós rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Referência do versículo 21, livro de Jó, capítulo 36, versículo 8 e versículo 9. O contexto da palavra: Eliú justifica a Deus e disse a Jó que o seu pecado estorva a sua bênção. Versículo 8. Sim, estão presos em grilhões, amarrado com corda de aflição. Versículo 9. Então ele fez saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nela. Referência do versículo 21, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiver medido, vós hão de medir a vós. Ali cumpriu o julgamento que os irmãos de José fez com ele, lançando ele naquela cisterna seca. O versículo 22 do capítulo 42 de Gênesis. E Rube respondeu ele, dizendo: não vos dizia eu, dizendo, não pequei contra o moço, mas não ouviste a verdade aqui, o seu sangue também é requerido. Vou ler mais uma vez, versículo 22. Rube respondeu ele, dizendo: não vou dizia eu, dizendo, não pequei contra o moço, mas não ouviste, e é verdade aqui, o seu sangue também requererei. Versículo 23. E eles não sabiam que José entendia, porque havia um intérprete
entre eles. Versículo 24. Retirou-se dele e chorou. José chorou. E tomou a ele, e falou ele, e tomou a Simeão dentre eles, e amarrou perante os seus olhos. Contexto da palavra: os irmãos de José voltam do Egito. Versículo 25. E ordenou José que enchessem o seu saco de trigo, e que eles restituísse o dinheiro a cada um ao seu saco, e ele desse comida para o caminho, e fizeram ele assim. Referência do versículo 25, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Versículo 45. Para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desce sobre os justos e os injustos. O versículo 26 do capítulo 42 de Gênesis. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. Versículo 27. E abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento, na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. Referência do versículo 27, de Gênesis, capítulo 43, versículo 21. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-los em nossas mãos. O versículo 28 do capítulo 42 de Gênesis. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, ele mesmo aqui no meu saco. Então ele desfaleceu o coração e pasmava, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? Versículo 29. E vieram para Jacó, o seu pai, na terra de Canaã. Encontraram e contaram ele tudo o que lhes aconteceu, dizendo. Versículo 30. O varão, o senhor da terra, o varão aqui, o senhor da terra é José, falou conosco esperamente e tratou nós como espia da terra. O versículo referência do versículo 30, livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 7. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com ele, e falou com ele esperamente. Disse ele: de onde vinde? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. O versículo 31, o versículo
O versículo 31 do capítulo 42 de Gênesis. E o varão, mas dissemos ele, somos homem de retidão, não somos espias. Referência do versículo 31. Versículo 32. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais. O mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Versículo 33. E aqueles varão, o Senhor da terra que é José, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homem de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossa casa e parti. Referência do versículo 33, livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 15. E nisso sereis provado pela vida de Faraó. Não sairei daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Versículo 34 do capítulo 42 de Gênesis. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espia. José falou: mas, homem de retidão, então vos darei o vosso irmão e negociarei na terra. Referência do versículo 34, livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 10. Habitarei conosco e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. Ali está falando no contexto de Diná e deflorada. O versículo 35 do capítulo 42 de Gênesis. E aconteceu que, despejando ele o seu saco, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, e ele e seu pai temeram. Referência do versículo 35. Livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 21. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tomamos trazê-los em nossas mãos. O versículo 36 do capítulo 42 de Gênesis. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tem de mim desfilhado, José já não existe, e Simeão está aqui. Agora levareis a Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Esse é Jacó que estava falando com seus filhos. Referência do versículo 36, livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 14. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão. O varão aqui é o José. Para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim. E eu, se for desfilhado ficarei. O versículo 37 do capítulo 42 de Gênesis.
Mas Rube falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, dá-mo em minha mão, e tornarei a trazer. Versículo 40, versículo 38. E ele, porém, diz: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto. O seu irmão é morto aqui, que falou que José. E só ele ficou. Se ele sucede algum desastre no caminho, por onde for, farei descer minhas cãs, aqui é a sepultura, com tristeza a sepultura. Referência do versículo 38 para terminar. Livro de Gênesis capítulo 37, versículo 33. E conheceu e disse: a túnica é de meu filho, uma besta fera comeu. Certamente foi despedaçado José, meu filho. Isso aqui foi Jacó quem falou. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 42, do versículo 1 até o versículo 38. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com a palavra, com o contexto, com toda a referência da palavra. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7 e versículo 2, está escrito assim: não julguei para que não seja julgado, da maneira que vós julgar, vós sereis julgado. Os irmãos de José julgou a José. Ficou com aquela inveja de José, por causa que José era o filho que era amado por seu pai Jacó. E eles invejou de José. E nessa inveja, José, tudo o que acontecia com os irmãos dele, ele ia lá e contava ao pai dele. Mais raiva ele ficava. E foi até que chegou aquele dia que os irmãos de José que era mais maldoso de todos eles, era Simeão. Simeão era o mais ruim dos irmãos. Todas as coisas de maldade que acontecia vinha de Simeão, por isso que ele ficou preso. José, irmão dele, prendeu ele lá por 3 dias, enquanto não trazesse o irmão dele, Benjamim, o filho caçula. E o Simeão falou assim: vamos matar ele, José, porque foi esse sonhador de sonho. Vamos matar ele. Nós mata ele, joga naquela cisterna lá. Depois nós fala com o nosso pai que uma fera despedaçou ele. Nós mata um cabrito. Sim, nós molha a túnica no sangue dele e ele vai acreditar que é uma fera que matou ele, que comeu meu José. E assim aconteceu. Mas igual lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 2, fala lá: não julguei para não ser julgado, da maneira que vós julgar, vós sereis julgados. E assim aconteceu com eles. Eles agora estão sendo judiados por José por causa que está pagando aquilo que plantou. Que o Deus eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde. Fica todos com o Pai eterno. Fica todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.
que o tempo não espera.